Meus amores, sejam bem-vindos todos. Prazer ter a sua companhia mais uma vez aqui no nosso consultório. Um grande abraço para você e sua família. Obrigada mesmo, viu? Por esse carinho gostoso que faz a gente vir aqui a cada semana, abrir o coração para você, falando de coisas que eu sei são importantes, são pertinentes, são necessárias, são urgentes para nossa família. Você sabe, Deus tem um plano, um roteiro para nós. Mas você sabe que há sim um trabalho muito eficiente, diria, para destruir o roteiro, o plano, o propósito que Deus tem para mim, para você, para nossa família, para a família na Terra. Se você soubesse que há um propósito e quisesse destruir este propósito, o que você faria? Criaria alguma estratégia, não é? Usariam elementos que fossem interessantes para desfazer o propósito original. Eu estou falando algo assim, ó, vamos ser muito mais claros ainda? Então tá. Deus, o Criador, planejou família, homem, mulher, nós, para sua honra e glória, para seu louvor e adoração. Felizes, concedendo a nós felicidade, bem-estar, em sua companhia, segundo sua graça e amor, que transcende ao que eu e você possamos imaginar. Levantou-se o inimigo, o diabo e Satanás. Esse é o seu nome, um deles, que o identifica, o inimigo de Deus. Tornou-se, portanto, daquele ódio gerado em seu coração de maneira misteriosa. Então, procura atacar aqueles que o Senhor, o Criador, tanto ama. E então trabalha dia e noite para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o plano de Deus, ele quer destruir os filhos de Deus, ele quer destruir, desfazer, desconfigurar tudo que Deus planejou. Porque ele sabe mentir e ele só sabe mentir. Ele sabe enganar e ele só sabe enganar e é com estas ferramentas que ele trabalha. Nós vamos no programa de hoje transitar por essa questão de uma maneira ainda mais prática e didática. Pensa comigo o seguinte, você sabe que nós temos feito aqui uma série de programas dirigidos para as famílias terem uma atenção redobrada com os seus filhos, especialmente os adolescentes. Nós já falamos de questões emocionais, nós já falamos das redes sociais, das implicações das redes sociais, dos conteúdos, das abordagens, dos pilares que enfraquecem a saúde emocional, relacional dos nossos adolescentes. E hoje nós queremos falar com você sobre entretenimentos. Os entretenimentos têm sido usados como uma ferramenta muito poderosa para destruir o plano de Deus para a família. E as nossas crianças, os nossos adolescentes são um alvo muito especial, porque esta geração não pode, segundo o diabo, não pode estar pronta para que seja cumprida nesta geração a promessa do Espírito Santo. Satanás fará de tudo para destruir, fará de tudo para enredar, fará de tudo para enganar os que estão desavisados a respeito do seu plano. E o entretenimento, como eu já disse, é uma arma poderosa. Vamos hoje falar sobre os entretenimentos? Vamos falar sobre o que os nossos adolescentes assistem? Vamos falar sobre o que nós temos visto, o que nós temos ouvido? Vamos falar um pouquinho sobre os desenhos animados, os filmes, os roteiros? Vamos saber o que é mesmo que está fazendo a cabeça dos nossos filhos? Então tá, vem com a gente, vem fazer o programa de hoje. A minha convidada tem MBA em Novas Gerações. Ela é autora de livros para adolescentes, para crianças e adolescentes. Ela é editora de livros na Casa Publicadora Brasileira, especialmente do Guia de Estudos para Adolescentes, Estudos Bíblicos para Adolescentes. Como eu disse, ela tem MBA em Novas Gerações. E é um prazer recebê-la aqui, já esteve comigo já faz algum tempo e volta hoje
Neila de Oliveira. Tudo bem com você? Bem-vinda. Tudo bem, prazer estar aqui, Darleide. Realmente faz um tempinho já, Oh. né? E nesse tempo foi muito bom também, eu pude pesquisar um pouco mais, né, sobre esse assunto. E você me apresentou e eu incluiria aí que eu sou uma apaixonada pelos adolescentes, amo trabalhar com eles e estamos aí, né, para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Colaborar, né? Exato. Muito obrigada, viu, Neila? Bom, eu fiz aqui essa rápida explanação para as famílias saberem do que nós vamos falar aqui, qual é o enredo principal. E eu já quero dizer que hoje eu vou falar bem pouco. Você quer dizer assim, que bom, né, Darleide? Fica quietinha aí. Deixa a convidada falar. É que temos muito conteúdo e então eu vou ficar aqui o mais quietinha possível, fazendo poucas interferências, porque a gente quer que você pegue a linha de raciocínio do começo ao fim e o tempo é curto. Então, Neila, eu já faço para você a primeira pergunta, para nós irmos então explanando didaticamente. Nós temos aqui muitas telas, nós vamos ler com vocês algum material. Fica atento, chama os teus filhos, reúne a família, vamos prestar atenção, porque é sério, gente, isso é muito sério. Só que não é de hoje. Porém, para esta geração, a gente precisa continuar falando e falando cada vez mais alto para que nós escutemos. O tempo é curto e a gente precisa se preparar. Neila, eu falei a respeito do plano de Deus e que, em se tratando de um plano, se tem um inimigo, vai querer destruí-lo. Fala um pouquinho a respeito da ótica que você construiu o tema. Ok. Bom, a gente deve começar com um texto da Bíblia, né? A palavra de Deus, porque a gente sabe que essa é a revelação da vontade de Deus, né, para o ser humano. A Bíblia é que conta uma história, a gente vai trabalhar em cima dessa história, essa narrativa, né, que é tão importante. E o fato, assim, a demonstração de que é importante é porque tem muita coisa por trás aí aparecendo com base nessa história. Então vamos chamar o primeiro texto para a gente ler com você, baseado em Joel, quer dizer, é o texto que está no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Pode jogar, produção. É esse texto que diz: "E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões." Então temos aí qual é o plano de Deus com as novas gerações. Qual o papel que eles têm para desempenhar aí? No caso, a gente percebe que há uma condição para que esse plano aconteça e para que os adolescentes, as crianças, os adolescentes e os jovens, eles sejam de fato os protagonistas desta história. Num momento específico, e a gente crê, né, que isso vai acontecer no fim do tempo mesmo, eles vão desempenhar esse papel de protagonistas. Só que para você ser protagonista de alguma coisa, você precisa conhecer o roteiro. Não tem como você protagonizar algo se você não conhece o roteiro. E uma condição que a gente vê no texto bíblico, né? "E derramarei o meu espírito." Então, a gente vê que isso também é uma ferramenta que Deus está colocando à disposição das crianças, adolescentes e jovens. Então, eles precisam ter essa noção, essa consciência do papel do Espírito Santo na vida deles, eles permitirem isso, e eles também conhecerem esta história principal, esse roteiro, para que eles possam desempenhar o papel de protagonistas. Que interessante, né? O texto diz exatamente: "Acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão." Gente, nossos filhos profetizarão. E continua dizendo: "Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões." A depender daquilo que os nossos filhos consomem, que visões terão? A depender daquilo que os nossos filhos consomem de entretenimento, de conteúdo, que visões terão? E se for segundo o Espírito? Aí se cumpre a promessa do Senhor. É por aí, né? Por aí. Posso chamar a segunda Pode tela? chamar. Próxima. Nós vamos mostrar para vocês agora algo que é muito importante saber sobre o cérebro, a construção que se dá nesse momento da vida, na adolescência. Neila. Hoje já existem muitas pesquisas, né, voltadas para essa faixa etária, que até fica aqui uma curiosidade, né? Foi já classificada a adolescência
já é uma classificação, envolve dos 14 aos 24 anos de idade. Então, essa é uma classificação já bem conhecida. 14 ou 12? De 12, 12. a 24 anos de idade. Ok. E a tela que você pediu, né, para colocarem é exatamente de um autor que se especializou em desenvolvimento do cérebro da criança e do adolescente. Daniel Siegel, ele é um psiquiatra, também pediatra, e é muito interessante a visão que ele expõe nesse material dele a respeito do cérebro adolescente. Eu creio que a gente poderia ler agora, né? Israel, por gentileza, primeiro aqueles 3 livros que são de autoria desse autor e são assim livros fáceis, são incríveis. Eu tenho esses 2 livros, eles são ótimos para você que quer saber mais sobre como entender, né, o cérebro da criança e o cérebro do adolescente. Qual é a contribuição do autor nessa perspectiva? Vai bem assim nessa direção que a gente está falando aqui, né, do potencial das novas gerações. O plano de Deus, porque Deus sabe, Deus como Criador sabe o potencial e essa faixa etária como sendo aquele momento em que eles estão realmente alcançando assim o máximo, né, de potencial de desenvolvimento. Então, o Daniel Siegel, ele diz no seu livro que é nessa fase que o adolescente pode alcançar o potencial máximo, porque seu cérebro está em pleno desenvolvimento. As mudanças naturais e sadias no cérebro deveriam ser vistas como excelentes oportunidades para o amadurecimento e ajudar a criar em vários aspectos uma jornada vital mais positiva e produtiva. Eu amo essa visão que ele tem, porque normalmente quando a gente fala em adolescência, as pessoas arrepiam, elas falam, nem me fale, né? Essa é a pior fase e eu penso diferente. Eu creio que o texto bíblico e também hoje, né, as pesquisas têm mostrado que a gente precisa olhar para essa fase como um dos melhores momentos da vida e do desenvolvimento, né? Ali a criança se tornando a transição, né, entre a infância e se tornando um adulto e a importância porque o potencial que está assim no seu nível máximo nessa fase da vida. O cérebro funcionando no seu potencial máximo e isso é muito importante. Guarda essa informação, porque isso significa dizer, bom, se esse é um momento chave da vida, teria alguém o interesse de aproveitar-se desse momento da vida para lançar sementes que produzirão que resultado depois? Pense nisso. Produção, joga a próxima. Esse é um texto, assim, de uma das minhas autoras preferidas. Minha também. Né? Ela escreve muito a respeito e foi uma pessoa que acreditou ali, mesmo vivendo no século XIX, início do século XX. Vamos ler então, vamos ler sim. ali. Vamos lá. Esse texto é da autora Ellen White, está no livro Educação, página 18. Ela diz, agora é o tempo e a oportunidade para trabalharmos pelos jovens. Diga-lhes que atualmente estamos numa crise perigosa e precisamos saber como distinguir a verdadeira piedade. Nossos jovens precisam ser ajudados, erguidos e animados, mas da maneira correta, talvez não como eles gostariam, mas da maneira que os ajude a ter mente santificada. Fechou, né? Com esse texto a gente já tem uma visão bem ampla, né, do plano. Então, Deus tem um plano, Satanás quer estragar isso, mas a juventude, né, aí as crianças, adolescentes e jovens, eles precisam ser ajudados. E eu achei muito interessante porque ela fala, talvez, não da maneira como eles gostariam, mas é da maneira que eles precisam, né? Então, eu creio, Darley, de que conhecer essa história, ter, assim, a noção completa do que essa história representa, e aqui a gente pode usar uma expressão para essa história, é a história do grande conflito. É a história de como as coisas começam e como as coisas terminam, né? E se existe essa história, e se existe realmente aí um direcionamento que precisa ser dado, né, especialmente essa faixa etária, a gente precisa, sim, realmente estar muito atento. Porque, como você falou no início, se tem um inimigo tentando destruir isso, de que forma que ele vai fazer? Porque a gente, às vezes, é meio inocente com as coisas, né? Às vezes a gente pensa assim, não, até mesmo de se garantir, não, eu me garanto,
né? Eu sou inteligente, Deus me deu inteligência para isso. Então, é simples. Não são essas coisas que vão me levar, que vão me convencer. A gente, às vezes, fica muito focado se aquilo está nos convencendo. Quando, na verdade, às vezes, tudo que o inimigo precisa é do espaço. Depois ele faz o trabalho. Depois ele faz. Produção, mais um texto. Vamos relembrar aqui Joel 2:28, para você lembrar que esse é o enredo de Deus, esse é o propósito de Deus, derramar o seu espírito sobre toda a humanidade. Esse é o desejo do Senhor, o nosso Criador. Ele diz: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Portanto, amados, volta aqui comigo e para pensar. Deus está nos pedindo uma mente santificada, uma vida santificada, que o Espírito Santo é quem produz essa santificação. Mas, em contrapartida, qual é o desejo do diabo? Roubar a santificação, inundar a nossa mente com tudo que nega a eficiência, o poder de Deus. É eliminar a possibilidade de os nossos filhos serem estes que profetizarão, serem estes que serão vasos preciosos do Senhor para o cumprimento de uma missão e de um propósito. Não percam isso de vista. O propósito de Deus para esta geração é que os nossos filhos, nesta geração, sejam profetas, sejam servos do Deus Altíssimo. Para desfazer isso, qual é o plano do diabo? Tornar esta geração, nossos jovens, nossos filhos, crianças, adolescentes, servos dele. Mas está repreendido em nome de Jesus e nós unidos pela palavra para salvarmos esta geração, os nossos filhos. Produção, mais uma? Vamos lá, Neila, me conta aí. Então, creio que a gente tem aqui já o ponto de partida. Falamos que a Bíblia ela conta uma história. A história original. Tem uma história original. Como que o inimigo trabalharia? Vou distorcer o enredo. Distorce o enredo. E chegando até mesmo a inverter os papéis dos personagens, os que estão envolvidos nessa história. Especialmente quando se trata, assim, do que Deus faz, o maior interesse dele é realmente trazer dúvidas, né? Assim como ele fez no céu, é difamar o caráter de Deus. Mas se ele fizesse isso de uma forma muito explícita, ele não ia conseguir enganar. Mas o que ele usa? Ele usa subterfúgios. Então, normalmente é o disfarce, é a dissimulação, é revestir ali, né, a mentira com uma verdade. Então, parece, né, que... E assim ele vai conseguindo. Parece que faz sentido, Parece que né? faz sentido. Faz sentido. Quando Satanás falou para Eva, colocando dúvidas, aí a seguir ele diz assim, não, experimenta, você vai ser como Deus. Então ele vai tratando de uma maneira sedutora, que vai construindo uma ideia de, quem sabe, faz sentido. Mas quando menos percebeu, estava Eva iludida, enganada, e você sabe o fim dessa história. Mas essa história continua entre nós, ele continua usando das mesmas práticas. Eu vou pedir para a produção passar então já para a próxima, nós vamos passar por 2 textos a seguir. Vamos lá. Deus disse, não desobedeçam, porque certamente vocês vão morrer. A consequência do pecado será a morte. Deus disse isso, né, Neila? Exato. E o que veio a seguir? Então, agora a gente vê como isso é distorcido, né? A prática 2. Então, veja, nesse sentido, por meio de muitos entretenimentos, né? Às vezes filmes, desenhos, às vezes até para crianças bem pequenas, isso vai sendo mostrado de uma forma diferente, mas vai, tipo, desconstruindo essa ideia e aquilo que Deus falou, o que Deus diz. Então, Satanás vem e desmente, vamos dizer, Deus. Essa é a ideia. Deus fala, ele vem e quer desfazer o que Deus disse. Então, deixa eu ver essa última tela que acabamos não lendo aí, ó. Deus disse, não imitem as práticas das pessoas que não temem ao Senhor, que entregam o controle de sua vida ao inimigo. Não se envolvam com magia, bruxaria e feitiçaria. Isso aparece no entretenimento para os nossos filhos? Isso está no entretenimento, Neila? E às vezes aparece de uma forma que para a gente também parece inocente. A questão da magia, por exemplo, né?
A gente foi acostumado a pensar que a magia é algo inocente, que é algo... Mas a gente precisa, a criança precisa dessa ludicidade, precisa, né, dessa questão que a magia apresenta. Mas isso contraria a palavra de Deus, porque quando você estuda ali, né, com detalhes, você vê que nas orientações de Deus ao povo dele, e que eles inclusive deviam servir de exemplo, que eles deviam influenciar os outros povos, né, apresentar a Deus, a gente vê essas práticas, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, como práticas de povos pagãos, são bandeiras que Satanás tomou para si, justamente como a gente vê, né, que vai contrariando ali o que Deus diz, mas às vezes por meio de um entretenimento, às vezes de um desenho. Hoje dificilmente você vai encontrar um desenho para crianças pequenas, especialmente, que não tenha magia. E o que é a magia? Que conceito a magia passa? De que com a magia você resolve as coisas. O poder está dentro de você. E aí a gente vai vendo, quem que plantou essa ideia inicialmente? O poder está dentro de você. Você não precisa, né? Então aquilo, desde pequenininhos, eles vão crescendo e a gente pensa, não, a criança sabe identificar a diferença? Não sabe. Não sabe. E especialmente a questão da bruxaria, da feitiçaria, que desde lá, né, 1997, quando foi introduzido por meio ali de Harry Potter, né, o menino bruxo, e aquilo foi quebrando o preconceito que as pessoas tinham, né? De repente passa uma visão diferente, nossa, é legal, olha, tem a magia do bem, a magia do mal. Não tem, se você não é bruxo, então você é trouxa. E isso foi, ao longo do tempo, também se consolidando e foi se tornando assim cada vez mais comum nos entretenimentos. Hoje a gente tem, vou citar só um exemplo aqui, né? Uma série que foi lançada recentemente, que apresentava a história da Feiticeira Escarlate. E o que é a própria personagem, quais são os atributos dela? Se a produção puder colocar na tela para a gente, eu fiz uma pesquisa assim muito rápida, né, a respeito dessa personagem, mas veja ali, ela começa como uma vilã, né, mas depois ela se torna heroína. Ela consegue controlar a magia do caos, ela tem ali a magia avançada, ela tem o poder de trazer pessoas de volta à vida, ela cria a vida a partir do nada. Quais são os poderes? Observa bem os poderes dela. Voar, manipular mentes, fazer todo tipo de variação de poder, ou seja, convenhamos, quem tem essas características, né? Mas agora é uma heroína, né? Então, essa distorção, ela vai sendo apresentada de uma forma muito envolvente. Ou seja, é tornar o mal familiar e atraente, né? O que era antes algo tenebroso, horroroso, assustador, agora é legal. Agora a bruxinha é minha amiguinha. Agora o bruxinho é meu amiguinho. Agora o diabinho é só um coleguinha. Ah, e eu tenho poderes, e ele é legal, e eu também posso, e eu participo desses poderes. Então vai diluindo a ideia de um Deus todo-poderoso, o único Deus, o suficiente, ele é o todo. Não, ele não é tudo isso, não. Você está entendendo que aqui a minha preocupação, por mais que eu diga que eu não vou falar, eu preciso, né? Porque eu preciso costurar aqui para saber se vocês estão entendendo, porque é minha função. Mas vamos lá, produção, joga mais um para a Neila comentar com a gente. Eu separei aqui pelo menos 3 exemplos, né, para a gente entender essa distorção de enredo. E no terceiro, Deus dizendo lá, né, na Bíblia, na sua palavra, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Mais claro do que isso, impossível. O mal é algo que a gente deve desejar distância e não proximidade, e não assim, essa familiaridade, né, que acaba se tornando, né, familiar, comum. A gente vai se acostumando com isso. E alguns exemplos muito claros, eles estão nas releituras que têm sido feitas de muitas histórias que são conhecidas, inclusive que foram histórias da nossa infância, né? Muitos contos de fadas, muitas histórias que hoje estão sendo reapresentadas. É o que a gente chama em literatura, né, de releituras. Um exemplo clássico, a produção pode colocar aí pra gente, é o caso de Malévola, né? Que é a personagem, vamos dizer assim, era a vilã
da história da Bela Adormecida. Que se tornou agora a principal. Agora ganha o protagonismo, né? E como fez muito sucesso, lançaram Malévola 2, que tem já na chamada, Vamos Dona ler do ali? Mal. Vamos Pode ler ler. ali, ó. O diretor investiga maldade e promete história original. Esqueça a velha história da Bela Adormecida. Esqueça. Esta é uma história original, completamente nova. As lentes estão focadas no universo da Malévola. É também sobre a natureza do mal. A vilania absoluta não interessa ao Ronin. Ele quer explorar todos os lados da maldade, até o mais frágil. Ou seja, mais uma vez, você vê roteiro de uma releitura apresentada para esta geração, e agora já não é o mal pelo mal, é o mal que não é tão mal. Vamos ver o outro lado. Próximo exemplo, mais um para a gente ir para o intervalo, produção. Esse é um filme que foi produzido originalmente para adolescentes, então teve foco mesmo nesse público, os descendentes. E eu chamo a atenção aqui, Darleide, além do título, né, para os próprios símbolos que estão aí. Observe que não tem mais nada de subliminar. Verdade. Está tudo muito explícito. Você vê ali o fruto mordido, você vê o contorno ali, né, a gavinha ali, o raminho, fazendo ali o contorno de uma serpente. Por isso que eu volto a dizer, há uma história original, essa história está sendo distorcida, não existe mais preocupação de se esconder ali, que é essa história mesmo, está falando dessa história, né? A história do grande conflito mesmo, de como o pecado entrou no mundo e como que essa história se desenvolve. Só que numa versão, vamos dizer assim, particular, né? Do outro lado. Exatamente. Mais uma. Vamos ler. Desde que as produções se voltaram bastante para esse público, muitas séries têm sido lançadas. E esse daqui é apenas um exemplo, é uma série de livros que está sendo transformada em filmes para adolescentes, para os canais livres, esses canais de streaming, né? Então, aqui é só a contracapa de um dos livros, porque é uma série apresentando as histórias conhecidas, mas sob o ponto de vista dos vilões. Então, vamos lá. Toda história tem dois pontos de vista, não é mesmo? De que lado você está? Descubra nesse livro todos os segredos do passado de Úrsula. Desvende qual era o seu papel no reino de Tritão, o motivo da sua expulsão das dependências reais e, principalmente, como ela se transformou na temida bruxa do mar que enfeitiçou a encantadora princesa Ariel. De novo está claro, né? Ou seja, esses elementos são simples coincidência? Alguém que se torna vilão porque ele tem uma história. Se você conhece a história, você vai ficar com pena dele. Porque você vai ver que ele foi injustiçado, ele chegou a ser expulso, né? Então, que história está sendo contada aí? Né? E que versão, eu volto a dizer, que versão dessa história? Porque a Bíblia, ela apresenta a história toda. Deus não tem interesse algum em esconder, esse detalhe eu não vou revelar. Não, ele deixa tudo muito às claras. Não precisamos ter dúvidas e nem preocupação quanto à história original. Agora, por outro lado, há alguém que não tem interesse de que a verdade se apresente. E se vale da ficção, porque a gente tem uma tendência, Darleide, de pensar assim, isso é só uma história inventada e a gente costuma fazer o quê? Baixar a guarda. Exatamente. Nós vamos para o intervalo e a gente volta. O assunto é assim, ó, o diabo quer parecer bonzinho, mas ele ainda é e até o fim será, nunca vai mudar, porque ele escolheu assim. Ele é a velha serpente, ele é o enganador, mas ele quer se fazer amiguinho. O mal não é tão mal assim, e isso está fazendo a cabeça dos seus filhos. Até já.
minha convidada de hoje tem MBA em Novas Gerações. Sabe do que está falando no programa de hoje porque é uma grande pesquisadora já há muitos anos desse universo das crianças e dos adolescentes, especialmente, como estão sendo impactados pelo entretenimento, pelas histórias, por aquilo que vem desconfigurar o plano de Deus para salvar a nós. Ela também é autora de alguns livros, viu? Uma pancada de livros ali da Casa Publicadora Brasileira. Eu tenho aqui em mãos O Segredo que as Cavernas Escondiam. Tem também A Travessia em Mar Aberto, A Montanha Sagrada, é uma trilogia, e A Terra Prometida. E ainda Vaso de Barro, Aparência Frágil, Conteúdo Valioso. Só para dar uma geral aqui, são algumas das produções literárias da Neila, né, Neila? Menina, muito bom, parabéns. Tudo isso você encontra na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Estamos muito agradecidos à CPB que te liberou para vir lá de Tatuí aqui, ficar com a gente no programa de hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Tem participações aqui com a gente? Então vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal está dizendo, muito bem. A Edith diz, eu posso parecer desanimada, mas eu não consigo ver como essa geração de agora pode ser salva. Parece que já está tudo dominado. Menina, eu confesso para você que tem horas que dá essa sensação, mas nós confiamos na promessa do Senhor e Deus ainda tem muito trabalho e é muito agir de Deus, muito Espírito Santo, que nós tanto carecemos desse mover sobre nós, porque senão, tanto eles quanto nós também estamos todos perdidos, né? Mas Deus é por nós e há de ter misericórdia até o fim. Se nós nos perdermos, eu costumo dizer assim, ó, se nós nos perdermos, será porque nós somos muito enxeridos, como dizemos lá no Nordeste. Porque o plano é a destruição para o diabo, Satanás e seus anjos. O fogo eterno, a destruição eterna não é para nós. Mas o que se faz com os rebeldes que querem seguir o plano do diabo? Estou sendo bem rasgada, bem honesta aqui com vocês. Que caminho tem quando nós escolhemos segui-lo? Quando nós nos permitimos ser enganados por ele? Quando damos de ombros e dizemos assim, nada a ver isso aí, liga essa TV aí, menina, vamos consumir isso aí. Não interessa se o roteiro é do diabo, não interessa. Então tá bom. Eu tenho netos e netas do qual eu me preocupo, pelos quais me preocupo muito, pois todos eles têm um celular nas mãos, eu não consigo ajudar, não sabem o que eles veem, não sabem o que eles assistem, e é uma novela. O que mais? Dizendo assim, obrigada, viu, pessoal, aí pela participação. Tem uma série chamada Lúcifer também, que se encaixa com perfeição nesse tema que estão explicando nesse programa. Lúcifer é mais uma daquelas artimanhas, né, Neila? Para tornar o personagem familiar. É por aí? Sim, inclusive nessa série o ator, né, Tom Ellis, eu não sei se as pessoas têm noção disso, conhecimento, mas ele vem de uma família evangélica, o pai dele é pastor, as irmãs são casadas com pastores e eu li uma vez assim uma entrevista, né, em que ele disse que quando ele leu o roteiro de Lúcifer, ele achou que seria muito divertido, né, interpretar aquele papel. Mas isso eu vejo assim que é uma forma realmente de parecer também, distorcer para parecer que aquilo é só uma história, é só uma ficção. Isso daí não é real. Uma vez eu li uma crítica em que eles falavam assim, com tanto problema no mundo, eu não acredito que tem pessoas se importando com entretenimento qualquer como esse, né? Se referindo, inclusive, a Lúcifer, né? Mas só uma curiosidade, Darleide, logo que alguém, né, falou sobre essa série, já está aí avançada aí nas temporadas, mas no final da última temporada, que eu acho que foi a 5ª temporada, há uma cena, eu li a sinopse disso, em que Miguel é praticamente assim destruído no sentido dele é humilhado por Lúcifer, e nós sabemos que Miguel é o título para Cristo. O arcanjo Miguel é Cristo. E na série, essa inversão de papéis chega num ponto em que Lúcifer é o herói e essa temporada termina com Lúcifer cortando as asas de Miguel, dando uma surra literalmente nele, a protagonista feminina dá uma surra em Miguel e Lúcifer então faz com que ele se ajoelhe e ainda corta as asas dele. Então, eu costumo dizer que nos entretenimentos é o único lugar onde Satanás consegue mudar o fim da história.
porque a palavra de Deus é clara e nós sabemos que o mal será destruído, o mal não perdurará. Então, é muito interessante, né, a pessoa ter mencionado isso, porque a gente vê que cada vez está mais claro, já não existem nem disfarces mais, né? Não mais. Um outro personagem que, assim, ganhou a empatia de quem assistiu. Ele não é tão mal assim. O Coringa, que era mal. O vilão, Agora, né? o vilão. Era o vilão, o grande vilão. Agora vamos mostrar outras facetas. O vilão não é tão vilão assim e despertou empatia. Vamos ler o que a crítica disse sobre. Tivemos até uma reportagem que nós vamos dar destaque agora, da revista Super Interessante. Vamos aí, produção. Olha só. Se gostamos dos vilões, é porque todos nós possuímos uma face de sombra, ainda que não as expressemos. Nesses personagens imperfeitos, acabamos enxergando um pouco da nossa realidade. Ok, vamos já para a próxima? Vamos emendar? Continua aí, só para a gente entender melhor. Vamos lá. O que diz mais? Talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis. Humanizá-los exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema nenhum com isso. Pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Tá aí, né? Essa questão da empatia, como você mencionou. A partir do momento que eu conheço a história de alguém, é muito difícil eu não me envolver com essa história. E eu não nutri uma certa empatia e depois simpatia, né? O que é pior. Então, começa com a empatia. Puxa, mas eu não sabia que era assim. Então, você já... E depois isso desperta a simpatia mesmo pelo mal. Essa reportagem, quando eu vi, me lembrou muito um texto da autora que nós mencionamos, né, de Ellen White, que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, que é uma seleção assim, de textos em que ela fala muito dessa questão da mente, né, o funcionamento do cérebro. E esse texto, ele veio bem assim ao encontro dessa reportagem, se a produção puder colocar, né, para a gente, que me impactou muito. Foi assim, uma coisa que parece que descortinou, né, o que a gente vive hoje e inclusive essa interpretação do mal. Vamos lá. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. É como um laboratório, né, para ele. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. Lembra o que a reportagem falou? Por que a gente se identifica? Porque, no fundo, a gente tem esses elementos também. É exatamente o que o texto diz ali, né? E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele de acordo com sua vontade. Então, é uma coisa inconsciente para muitos, né? O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Meu Deus. Né? Os textos, assim, eles se cruzam e aí a gente entende perfeitamente que aquilo que parece que é a gente que tem o controle, não somos nós que estamos no controle. Né? Há outra força controlando isso. Meu Deus. Então, é algo que realmente os pais precisam estar atentos. Eu penso assim, que a melhor forma de você alertar e tal, é você contar a história verdadeira. Tem os momentos em casa intencionais, sabe, de abrir a palavra de Deus. Vamos ver o que ela nos diz aqui. Ler outros livros, né, que contam essa história, que dê os detalhes, porque quanto mais você conhece os detalhes da história original, mais você entende, mais você enxerga quando ela aparece de forma distorcida. Até uma curiosidade, Darleide, é que as pessoas falam assim, mas como você faz essas pesquisas? Você chega lá, senta e fica assistindo tudo aquilo e anotando para depois falar, olha, tal coisa e tal. Eu sempre digo que ninguém revira o lixo e sai limpo. Eu não faço isso. Quando eu vou pesquisar alguma coisa, no máximo eu leio uma sinopse,
essas reportagens, sempre atento. Isso daqui lançou para crianças, para adolescentes. Eu sempre estou atenta às sinopses, né? Porque fica muito claro. Você conhece a história original, você enxerga de longe. Bateu o olho. Bateu o olho, você vê onde está o problema, onde está o engano. E muitas entrevistas. Eu gosto muito de saber o que os produtores estavam pensando. Eles revelam isso nas entrevistas. Às vezes os atores, os diretores de produção, os roteiristas. Eu estou envolvida nisso, né? Eu mencionei para você de um projeto da divisão sul-americana que está no Felicete Play, chamado O Presente de Nick. Já estamos indo para a 4ª temporada, eu sou uma das roteiristas. Então, a gente entende como que a coisa precisa funcionar. Então, normalmente, você tem muito na reação de público, você percebe, o objetivo foi alcançado, você vai ver isso na reação do público. E quando você pesquisa as pessoas envolvidas, dificilmente uma pessoa que me conheça a fundo, ela não vai saber que eu sou, por exemplo, apaixonada assim pela Bíblia, que eu amo as histórias da Bíblia, que eu amo falar das histórias da Bíblia com as crianças, com os adolescentes, que eu amo o espírito de profecia, que é aquele conjunto, eu falo assim, se a Bíblia é o roteiro, o espírito de profecia, os testemunhos proféticos, eles são o script, eles são o conjunto de orientações para o nosso tempo. Então, as pessoas envolvidas, elas vão revelar as intenções. Exatamente. Família, vamos acordar, né, família? E eu sei que os pais ficam, assim, muitas vezes apavorados. O que eu faço? E agora? Já perdemos o controle. Gente, não tem como fugir, não dá para a gente resolver isso se não for senta para conversar. Chamar para conversar, dizer, filhos, a gente precisa falar disso aqui. Nós cremos ou não cremos na palavra de Deus? Queridos, é muito sério. Os influenciadores para esta geração, os que estão ganhando espaços para, com a sua própria voz, dizer em nosso meio que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela pode muito bem ser relativizada, mudada, alterada para atender a nós. Juntam-se aos influenciadores, as vozes, os doutores, as doutoras, os ideólogos, pessoas tidas por muitos como da alta crítica, porque têm doutorado, são incríveis em conhecimento e nós devemos parar para ouvi-los. Ouvi-los a respeito de quem? Ouvi-los para falar de quê? Para pisar na palavra de Deus? Para anular a autoridade da Bíblia Sagrada? Para deixar nossos filhos à mercê de quem? Quem são estes? Nós vamos entregar a nossa alma, nossos ouvidos, nossa mente, nosso cérebro para quem? Quem são estes de Hollywood? Quem são estes da Disney? Quem são estes daqui e da colar? Quem são estes de TV A, B ou C? Quem são estes que roteirizam filmes, séries, essa demanda toda de maratonas e maratonas que os nossos filhos consomem? Quem são as mentes que estão por trás? Quem são estes que têm interesse em vender, em produzir moda, consumo, em fazer descrer dos princípios e dos valores para encaixar e apresentar como plano perfeito a homossexualidade, a bissexualidade, o transgenerismo, para desfazer os pilares da família, casamento, para introduzir a imoralidade com uma força que, olha, pouca força se compara à força da pornografia. A indústria mais poderosa é a indústria da pornografia. Começou a pandemia, ela já estava lucrando horrores. E a gente fica assim, eu não sei, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo. Porque são desculpas que a gente dá e é delas que o diabo adora. Então a gente acorda para a vida ou a gente perde. O que a gente vai fazer? O que a gente faz, Neila? Quero te escutar. Bom, é simples, eu gosto assim
de pensar que as coisas de Deus, elas são sempre simples, elas são acessíveis a todos. De maneira prática, o que nós precisamos fazer como família? A gente precisa dar as referências certas para os nossos filhos. Então, se nós somos cristãos, se nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós precisamos dar essas referências para eles. Você já percebeu, Darleide, que muitas vezes, para ver a força, a influência, às vezes, de um desenho, por exemplo, que às vezes a gente vê uma situação, a gente vê alguma coisa, a primeira coisa que vem à nossa mente, às vezes, é a frase de um desenho, é um conceito que foi mostrado ali. E isso é uma comprovação do que Scott Meyer, que é um ex-cinegrafista aí de Hollywood, eu gostei muito, uma vez eu ouvi uma palestra dele e ele mencionou isso, que se a produção puder colocar para a gente, eu tenho a tela aí. Veja, ó, desenhos, filmes, séries, programas de TV são como sermões. Eles nos ensinam coisas sobre a vida. Não é um mero entretenimento. Aquilo está ensinando e a repetição daquele conceito. Aí você assiste um filme, aquele conceito está presente. Você assiste outro, aquele conceito está presente. Aquilo, pela insistência, né, pela repetição, aquilo chega uma hora que se torna, né, algo que se fixa como um conceito. E daqui a pouco você nem se deu conta e você já está acreditando naquilo. Então, especialmente para as crianças pequenas que não têm filtro, elas não conseguem ali entender, não, isso daqui é diferente do que meu pai e minha mãe me ensinaram. Não, isso daqui é mais uma verdade. Ah, que interessante, isso daqui também, e também, e também. E aí as coisas vão se juntando, vão se somando, e aquilo vai fixando conceitos. Até uma hora que ela vai chegar assim, porque é tudo tão bem produzido, é tudo tão bem repetido, é tudo tão colorido, é tudo tão interessante, que vai chegar uma hora que ela vai dizer assim, isso aqui é diferente do que meu pai e minha mãe me ensinou. E entre papai e mamãe, isso aqui é tão mais efetivo, tão mais eficiente para ensinar, que ela vai chegar a dizer assim, mamãe, papai, nada a ver, nada a ver, é outra coisa, vocês estão muito enganados. E é disso que a gente vê muitas vezes as crianças e adolescentes se valendo para dizer para os seus pais, vocês estão errados, nada a ver, vocês são muito retrógrados, vocês estão muito passados, ultrapassados, crentes, religiosos. É mais assim, a vida mudou, gente, a vida mudou. A ponto, né, se a gente considerar isso, e como eu falo sempre, a nossa referência sempre tem que ser a palavra de Deus, a Bíblia. Lá em Malaquias 4, 5 e 6, fala que há um sinal, né, porque é profético, está anunciando realmente a vinda de Jesus, falando ali do ministério de João Batista, né, que seria como um Elias, mas também diz respeito ao nosso tempo, aos nossos dias. E ali fala exatamente qual é o plano de Deus, porque fala, vejam, enviarei e tal, alguém que virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E hoje o que a gente vê, Darleide, é quase que uma inversão, porque não são os pais preocupados em ensinar os filhos e os filhos em obediência, em amor aos pais, crescendo junto ali, seguindo o modelo bíblico do próprio discipulado de Deuteronômio 6, né? Os pais contando para os filhos, depois para os netos e as famílias, né, se desenvolvendo e crescendo, tendo como princípio básico, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, né? Hoje a gente vê quase que uma inversão e muitos movimentos, inclusive para colocar as crianças ensinando os pais, né? A gente tem visto como isso tem se tornado comum, as crianças ensinando os pais. E de maneira estratégica, gente, é planejado, isso tem método, tem método. Falei para vocês na semana passada de uma garota que não concordou com o que o professor estava orientando em sala de aula, que era o assunto que eles estavam tratando, que era sobre transgêneros, sexualidade, enfim, seria para ficar entre eles em sala de aula. Não precisava falar para os pais. O menino havia dito, vou pedir ajuda para minha mãe. Não, 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 sua mãe não precisa saber. Aí os seus filhos chegam com novos conceitos, novas ideias. E aí? Bom, produção, joga mais uma tela aí, que a gente já está chegando ao final e eu quero aproveitar tudinho. Você tem ali 5 pontos interessantes. Eu acho que nós nem passamos por todos eles, mas eu queria que fizesse um apanhado, Neila, por favor. Bom, o primeiro ponto que a gente vê aí, né, desde o início
do programa, Uhum. é que não existe nada subliminar mais. Foi o tempo, né? Houve sim um momento em que nos entretenimentos as pessoas eram os caçadores, né, das mensagens subliminares, né? Hoje a gente vê que não existe mais isso. Produção, volta lá. O segundo ponto aí, Uhum. né, que nós vimos nitidamente com todos os exemplos, né, é a questão de como o mal está conquistando, né, as novas gerações. Ele se apresenta ali, então vai conquistando, vai primeiro empatia, depois a simpatia. Ok. O terceiro ponto e aqui entra a participação da família, convence mais facilmente quem conta a primeira história. Então, se os pais estão, eles assumindo esse papel de contar essa verdadeira história, de educar os seus filhos, de dar ali quais são os princípios, eles vão ter vantagem, porque convence mais facilmente quem conta a primeira história. O quarto ponto, que eu já mencionei aqui, só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. Ele ser o herói, ele, né? Não, só nos entretenimentos, porque na vida real e na história real nada disso. Graças a E o Deus. quinto e último ponto, que aí a gente volta para o nosso início ali, que foi aquele verso. O principal objetivo de Satanás é neutralizar a influência do Espírito Santo. Porque por mais que essas influências existam, né, do mal e tal, o que abre os nossos olhos? O Espírito É o Santo. Espírito Santo. Por isso que no início nós já falamos, há uma condição para que as novas gerações exerçam esse protagonismo no final da história. Para que Deus realize por meio delas, das novas gerações, todos esses grandes e maravilhosos planos que Deus tem. Agora, como que o inimigo consegue sucesso? Neutralizando a influência do Espírito Santo. E como isso acontece, Darleide? Porque a gente pode pensar assim, não, mas Deus é poderoso. Como assim o Espírito Santo ser neutralizado? Nós afastamos o Espírito Santo. Nós lemos esse texto aqui. Exato. Quando nós dizemos assim, quando a gente duvida da palavra de Deus, né? Até aquela expressão, blasfêmia contra o Espírito Santo, normalmente a gente pensa assim, eu não vou sair falando mal, xingando o Espírito Santo. Blasfêmia também pode ter um sentido, no original da palavra, de tudo aquilo que ocupa o lugar. Meu Deus. Produção, mais um. Esse daqui é um trecho de uma entrevista que foi feita com essa autora, Sarah Jane. Ela, na verdade, é uma neurocientista, é uma das mais bem conceituadas, assim, das 4 mais bem conceituadas que se especializaram em estudar o cérebro adolescente. Então ela escreveu este livro, né, que tá aí na tela, Inventando a Nós Mesmos, né, a vida secreta do cérebro adolescente. E eu vibrei quando eu li isso daqui. Então vamos porque ler. olha o que ela diz. Nosso senso de identidade e os gostos que desenvolvemos na adolescência podem moldar e influenciar atitudes e preferências sobre música, moda, política e moralidade por toda a nossa vida, ou seja, é tudo agora. É o momento de ir fechando as conexões, né, na adolescência. E a complexidade, ela diz ali, né, da nossa tomada de decisões, aumenta à medida que nosso lobo frontal se desenvolve e cria conexões com o sistema límbico. Então você vê que fisicamente, emocionalmente e, por que não dizer, espiritualmente, está tudo acontecendo nessa fase da vida deles. Por isso que o interesse tão grande do inimigo. Tem uma última para a gente fechar o programa. Vamos lá? Essa, Darleide, eu acho que você deve ler, porque eu sei que você ficou muito impactada, né? Muito, eu fiquei muito impressionada. Nunca antes houve tanto interesse ou tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Nunca foram jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. É essa consciência, essa noção que é o sonho, né, que a gente tem, a expectativa, a esperança que a gente tem de que as novas gerações entendam. Eu, assim, quando era adolescente, eu sonhava em fazer parte dessa geração, de fazer parte desse momento da história. Hoje são os meus filhos, né? Então eu vejo assim que nós que amamos, né, as novas gerações, nós precisamos fazer o que tiver à nossa
disposição, o que tiver assim ao nosso alcance para que eles enxerguem. Eu sonho em ver essa geração vivendo tudo isso. Amém, amém. A gente não pode perder essa esperança, né? Porque o Espírito Santo está agindo. Porque Deus ainda está trabalhando com tudo que o céu pode trabalhar para salvar. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe muito a você e o seu ministério. Obrigada. Foi um prazer muito grande estar. Sempre é muito bom, né, estar com você. Obrigada. E eu oro, sim, espero, né, que as famílias elas tenham essa consciência e elas não desanimem, não. Não desanimem. Que elas se firmem na palavra de Deus, que elas busquem o Espírito Santo, porque vai dar certo. Deus prometeu. Em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe. Eu quero terminar orando. E quando eu terminar de orar, produção, pode baixar a luz. E a gente encerra pedindo a Deus misericórdia pelas nossas famílias. Querido Deus, por favor, tenha compaixão das famílias, meu Deus. Salva os nossos filhos. Dá-nos o Espírito Santo de maneira poderosa para despertar as famílias, despertar os pais, despertar os filhos. Ajuda-nos, meu Deus, contra as ciladas do diabo, contra as ferramentas que ele tem usado de maneira tão explícita para neutralizar o teu plano. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é maior, o Senhor é o único todo-poderoso. Em Ti confiamos, em Tuas mãos colocamos nossa família, nossos filhos, toda esta geração. Nós clamamos em nome de Jesus pelo derramamento do Espírito Santo sobre esta geração, sobre todos que nos assistem agora, que o Espírito Santo se mova em todas as casas, em todos os lares, em nome de Jesus. Amém.